eu sou o Márcio Tancredi, sou diretor executivo de gestão do Senado Federal, né? E eu, por conta dessa posição na organização, eu presido alguns comitês que são interessantes para o tema de tecnologia. O primeiro deles é o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e o nosso Comitê de Segurança da Informação, né? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a nossa estratégia em tecnologia, tentando focalizar mais a questão da inteligência artificial, né? O que esse tema tem provocado no Senado. Para que tenha um pano de fundo sobre o qual a gente conversar um pouco melhor, queria primeiro colocar que a estratégia de TI no Senado elas tem um tripé já bem antigo, né, e ele se mantém bastante consistente até hoje, né, que são, primeiro deles, uma especificidade muito grande do negócio da casa. O negócio legislativo é um negócio em que poucas organizações tratam no mundo, né? A nossa é muito, no caso do Brasil, é muito dependente do modelo de federação, do bicameralismo, né? Então, são circunstâncias que acabam moldando muito, né, a maneira como a gente trata aqui os sistemas de apoio ao negócio. Então, como são muito específicos, a gente tem muito pouco auxílio no mercado na área de negócio, a gente tem um tratamento bastante diferenciado, né, para o nosso negócio legislativo. O resto da organização usa sistemas e usa ferramentas bastante mais tradicionais, né, mas na área de negócio não. O segundo ponto importante é a necessidade que a nossa organização tem de produtividade. Historicamente, a quantidade de pessoas disponíveis para o trabalho de suporte à atividade legislativa é um quantitativo decrescente do tempo, né? Então, para nós, é sempre muito importante ter produtividade, e isso é uma coisa que nos move muito, é um ponto importante, uma referência da nossa estratégia. E uma terceira é a segurança da informação, né? Eu acho que, de barato, ele evidentemente, de toda a organização que se preza, mas numa organização pública que tem um certo alvo nas costas, digamos assim, essa questão ela tem uma importância talvez um pouco maior até do que em outros tipos de organização. Bom, então, com essa preocupação, né, são mais ou menos nessas três áreas também que a gente começou a trabalhar com a ideia de inteligência artificial. A Casa tem iniciativas técnicas bem mais antigas, a partir de 2017 já havia coisas interessantes acontecendo aqui dentro, né, mas de uma maneira mais experimental, de uma forma um pouco menos organizada, um pouco menos direcionada. Mas foi muito bom, porque o nosso corpo técnico pôde se preparar bastante, né, com relação a isso, conhecer ferramentas, conhecer as metodologias, né. Na época, o foco era na inteligência artificial de natureza preditiva, e a gente teve, né, alguns projetos interessantes nessa linha. A partir de 2022, né, os ventos começam a mudar no mercado de inteligência artificial, e a gente percebe que o advento, né, das ferramentas de natureza generativa logo após fez com que a gente tivesse que refletir muito sobre o que faríamos, né, para aproveitar dessa oportunidade, para conduzir de uma forma mais adequada, né, os nossos serviços aqui internos de apoio ao parlamento, os serviços de contato com o cidadão, né, são coisas muito relevantes em qualquer parlamento do mundo, e decidimos que a gente tentaria fazer uma estratégia bastante aberta, né? A gente gostaria, e na verdade decidimos por isso, não gostaríamos de fazer com que apenas determinadas áreas da organização, da nossa organização, pudessem experimentar essas ferramentas, né? Então, houve uma certa permissividade, né, com algum tipo de controle, evidentemente, para que as áreas e as pessoas pudessem explorar as possibilidades, né? Isso, com o tempo, a gente veio a verificar que foi uma coisa interessante, porque a cultura de inteligência artificial é uma coisa que não acontece de uma hora para outra, e era importante, de fato, a gente ter permitido que essa cultura se instalasse na organização de uma forma um pouco mais livre. Na medida que o tempo passou, e foi interessante, começou a ficar bastante claro, né, a necessidade de termos uma estratégia corporativa mais sólida, nós reunimos um grupo de trabalho que trabalhou durante 4 ou 5 meses, né, que frequentou o pessoal de negócio, o pessoal de tecnologia, as áreas da casa se fizeram representar
de uma forma bastante consistente nesse grupo, e montamos uma estratégia, né, que, pelo menos, nos desse uma orientação inicial. O mercado das ferramentas, as práticas, as tecnologias tem evoluído de uma forma muito rápida. Então, nos pareceu muito inadequado a gente fechar a questão, né, com relação a alguns pontos que, de fato, né, então e agora, ainda são pontos bastante mais complexos, são questões que a gente não tem condição de bater um martelo, né, em caráter muito definitivo, né? Mas, de qualquer modo, achamos que era importante orientar algumas das ações da casa, né? E, do ponto de vista de negócio, o que fizemos, né? Primeiro, definimos que havia necessidade de que as soluções de IA que fossem ser incorporadas aos nossos sistemas e às nossas práticas processuais, elas deveriam ter limites éticos muito precisos, né? É uma casa é, governamental, né? É um poder da União Federal aqui no Brasil, e nós temos que primar por esse tipo de comportamento ético, né, e cuidadoso com relação à informação que é colocada, não só para o público, mas também da forma como ela é tratada aqui dentro, né? O Brasil tem uma legislação bastante exigente de proteção de dados pessoais, a gente tem uma legislação também bastante exigente de abertura e transparência, né, da informação ao público, tanto do ponto de vista passivo quanto do ponto de vista ativo. Então, a gente achou que era importante estar orientando a casa para que, nesse contexto, a IA fosse tratada, né, dentro de uma preocupação ética definida. Outro ponto relevante foi dar algumas guidelines relevantes para a incorporação de tecnologias de inteligência artificial, né, dentro dos nossos sistemas. Então, questões como explicabilidade, né, a origem da informação, um certo controle de fontes, isso foi tudo muito bem avaliado, pensado e traduzido, né, numa peça que a gente ainda não tem ela efetivamente eficaz nesse momento, né? Ela está sendo avaliada pela assessoria da presidência da Casa, de modo a tornar-se uma norma que oriente a ação da Casa inteira, não só da tecnologia, mas das áreas de negócio, das áreas de apoio, com relação à inteligência artificial. E a gente ficou satisfeito com isso, né? Porque as orientações relevantes estavam dadas, a gente optou também aqui em não fazer um investimento em capacidade de processamento de inteligência artificial dentro do nosso site, né? A gente preferiu estar com ferramentas em nuvem, primeiro, por uma questão de agilidade, segundo, por uma questão de preço, né? E terceiro, porque nos dá uma flexibilidade que talvez a gente não conseguisse se pensássemos em fazer isso on-premises, né? Então, essa decisão também está nessas guidelines, e à medida que a gente puder ter esse documento conformado e oficializado na casa, a gente vai ter um conjunto normativo que vai nos permitir fazer com que a seleção de iniciativas, o incentivo, né, a que as ferramentas de inteligência sejam usadas em laboratório para desenvolver soluções interessantes, depois venham, né, a povoar aí os nossos algoritmos, é uma coisa muito interessante e está animando muita gente. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente colocar é que as ferramentas são muitas e são muito variadas e mudam o tempo todo, né? Então, a gente deixou aberto, de qualquer modo, independente do tipo de seleção mais técnica que vai se fazer dessas ferramentas para uso nos sistemas oficiais da casa, as nossas plataformas de trabalho, a gente abriu dentro da possibilidade de ação, né, do corpo de colaboradores do Senado, o uso das ferramentas de uso livre. Então, essas ferramentas podem ser utilizadas pelos servidores, né, em situações em que eles acham que sejam úteis e que esse uso seja legalmente permitido, né, desde que alguns cuidados fossem tomados, né? Então, os cuidados são basicamente em relação ao uso de dados sensíveis, que não podem ser colocados em plataformas externas, né? O Senado está, nesse momento, encaminhando essa contratação, a qual me referi antes, que é uma plataforma mais robusta para processamento de inteligência artificial em nuvem, e nessa aí a gente vai ter os cuidados contratuais necessários para resguardar, né, o tipo de informação que nós temos, responsabilidade como acauteladores dessa informação.
mas os servidores da casa, eles podem, né, à medida em que isso for interessante para as atividades deles, se usar das ferramentas de uso livre ou até de ferramentas que a gente possa dispor aqui na casa, né, pagas, sejam contratadas em mercado, para trabalhar, né, em ambientes de processamento externo, desde que os dados não sejam dados de natureza sensível. A sensibilidade que estou me referindo, né, é relativa aos dados de inteligência, os dados pessoais, né, que o Senado tem sob sua custódia, e as informações de natureza restrita. Né? Vou dar um exemplo aqui: toda a informação que é tratada no âmbito de um mandato parlamentar, né, no âmbito do trabalho de um gabinete parlamentar, é uma informação que tem imunidade constitucional. Isso quer dizer que é informação que não pode ser repartida, né, independente de qualquer tipo de autorização externa, né, ao mandato, ela não pode ser repartida por ninguém. Inclusive, ela tem proteção contra, por exemplo, as próprias leis de transparência que mandam as organizações públicas, né, fazerem o disclosure dos seus dados para a população que precisa dele de alguma forma e que, de alguma forma, requisita esse dado, essa informação. O dado do mandato parlamentar, ele é imune, ele não pode ser acessado por ninguém, a não ser que tenha autorização do próprio parlamentar. Então, esse tipo de informação não pode ser tratado de uma forma, né, ligeira, de uma forma menos cuidadosa. Então, nesse momento, a gente está terminando, né, um pouco esse trabalho de aprovação disso, as discussões estão avançadas. Eu acredito que já no início do mês de julho a gente já vai ter essa questão superada, a normativa interna deve entrar em vigor e vamos ter assim, uma espécie de assentamento das regras de funcionamento disso, né, no âmbito interno. Bom, além dessa questão mais de infraestrutura, né, uma questão relativa também às regras de uso da inteligência artificial do Senado, a gente tem tentado correr atrás, né, de possíveis utilizações da inteligência artificial que sejam úteis para o Senado, especialmente na sua área de negócio. E várias dessas iniciativas têm dado um bom resultado. Eu vou citar aqui um conjunto relativamente pequeno de projetos, há muito mais, mas para a gente não poder estender demais essa nossa conversa, depois fica para as perguntas que, eventualmente, a gente tiver que esclarecer. Um projeto que eu gostaria de citar é um projeto de degravação da fala dos parlamentares. Então, o debate parlamentar acontece no plenário da Casa, acontece no plenário das comissões temáticas da Casa, e tudo isso é registrado, né, de uma forma de ata, divulgado nos diários do Legislativo, e faz com que a gente tenha uma documentação do debate parlamentar que é muito cuidadosa, muito minuciosa, e ela reproduz, de fato, né, a fala do parlamentar. E, no passado, isso já foi objeto de trabalho de um batalhão de um exército de pessoas que ficavam ali, né, para transcrever essa fala, né, com critérios enfim, de diversa natureza, inclusive de gravação, né? E hoje em dia a gente tem uma ferramenta que já está em uso há muito tempo, já está com um nível de acerto, um nível de utilização muito alto, acerta em torno de 90% dos itens degravados, 90% de todas as falas aqui da casa hoje já são tratadas por essa ferramenta, e a gente conseguiu, né, não só uma economia de recursos muito grande, né, no trabalho de transcrever, né, todo esse debate legislativo, mas também, né, uma eficácia muito grande no sentido de disponibilizar a transcrição desses debates de uma forma muito mais rápida, né, do que a gente fazia no passado. Então, é um processo muito bom, muito interessante. Ele está, nesse momento, já está vinculado ao sistema em que a documentação é produzida, em que ela é guardada. Então, é absolutamente funcional, e nesse momento a gente não tem uma obrigatoriedade que as pessoas que estão encarregadas de fazer essa transcrição usem a ferramenta, mas ela já é adotada com mais de 2/3 desses servidores, de que tem um funcionamento e tem um desempenho adequado. Um outro projeto que eu achei muito interessante e que eu acho que ele é bem na linha do que a gente gostaria de utilizar em termos de suporte, né, ao negócio da Casa, ao negócio legislativo do Senado Federal, é
uma primeira abordagem que foi feita, né, no sentido de tentar facilitar para a população, para o cidadão, a compreensão do que é o projeto legislativo, projeto de lei, projeto de emenda à Constituição, né? O que quer dizer isso, para que finalidade ele se destina, e, geralmente, são documentos de natureza jurídica, legal, né? E tem uma linguagem um pouco complexa e difícil de ser absorvida pelo público de uma maneira mais generalizada. Então, o que a gente fez, né, foi um experimento muito bem sucedido, já está também disponível no site do Senado, de transcrever, usando técnicas de linguagem simples e ferramentas de inteligência artificial, né, de transcrever o objetivo dessa matéria legislativa, né? E o impacto, né, que o autor da proposta projetava, em termos de resultados dessa matéria, né, em linguagem simples. Então, hoje a gente tem, para todas as matérias que estão sendo catalogadas no nosso cadastro desde então, há 2 parágrafos em que diz, né, qual o objetivo daquela matéria legislativa, e o segundo, que coloca com bastante clareza quais são as vantagens e os impactos positivos, enfim, né? Qual é a consequência da aprovação daquela matéria antevista pelo seu autor. Então, eu imagino que a gente fez uma primeira explicação no sentido de tentar deixar mais claro um pouco, né, para o cidadão de que trata aquele projeto, qual o interesse público envolvido, qual o interesse do cidadão naquela matéria, fazer com que isso seja um pouco mais claro, tirar a linguagem jurídica médica, complexa, né, e colocar isso de uma forma mais acessível. A gente imagina que temos aí uma trilha muito grande de trabalho potencialmente aberto, né, no sentido de fazer com que o processo legislativo seja um pouco mais acessível, um pouco mais compreensível, e que o cidadão possa participar um pouco melhor, né, da vida do parlamento e possa influenciar um pouco mais, né, as decisões dos parlamentares, através de outros mecanismos que já são disponíveis no Senado, onde a gente interage com o cidadão no sentido de colher a opinião dele acerca de uma matéria que está sendo examinada na casa, né, em audiências públicas que são abertas para a população. A gente tem milhões de acessos a esse tipo de interface durante o ano legislativo, e a população tem cada vez mais sido tem cada vez mais atendido esse nosso convite de participar, né, da feitura da legislação. A gente tem um programa do Senado que chama-se E-Cidadania, Cidadania Eletrônica, onde o acesso do cidadão é possível, né, ele dando opinião sobre a matéria, participando da audiência, eventualmente até fazendo sugestões legislativas. Ele diz, né, que gostaria de uma matéria em um determinado sentido, com uma determinada finalidade, e um parlamentar pode ir lá selecionar aquela sugestão e fazê-la em seu nome, propor em seu nome como uma forma de participação popular no processo legislativo. Então, abrir esse processo, fazer com que ele seja mais transparente, né, e fazer com que o cidadão possa participar de uma forma mais bem informada e mais direta, né, da feitura das leis, é uma coisa muito importante para qualquer parlamento, para o nosso também, e, nesse momento, a gente tem usado, né, não só esse artifício de usar uma ferramenta específica para traduzir essa matéria com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de detalhe, para uma linguagem simples, acessível pelo público, mas também para fazer com que toda essa nossa interação, esses canais do E-Cidadania, possam ser tratados de uma forma um pouco melhor. Porque uma das dificuldades que a gente tinha nesses canais é a dificuldade de tratar uma quantidade muito grande de sugestões, de intercorrências, né, de opinião durante um debate, uma audiência pública. Isso é uma coisa complexa, né, de fazer, e a inteligência artificial está conseguindo fazer com que os operadores internos, né, tenham uma condição melhor de compreender aquilo que é a fala do público e ser um pouco mais interativo e dar um pouco mais de retorno para isso mesmo. Então, são projetos bastante interessantes, né? Tem alguns que têm um impacto um pouco mais interno, que eu não vou me alongar sobre eles, eu queria coisas que fossem mais compreensíveis, né, que fossem mais fáceis de absorver pelo público externo. É um pouco o que a gente tem feito, né? E, para finalizar um pouco essa minha primeira colocação aqui, eu queria dizer o seguinte: nós pretendemos trabalhar
com base em laboratórios internos. A gente está fazendo toda uma reestruturação aqui dentro para que a gente consiga ter laboratórios de boas ideias e fazer com que elas sejam testadas do ponto de vista de conceito. E esse conceito, uma vez aprovado, a gente pede para desenvolver, então, uma aplicação que consiga entregar operacionalmente aquele conceito. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. A gente, com isso, pode congregar a participação de todas as áreas de negócio, que são, na verdade, as estrelas, né? Eu acho que a gente tem que admitir no processo de cada gestor de negócio do Senado, especialmente aqueles que gerenciam os negócios de natureza finalística, são atores mais importantes que nós temos nessa jornada, porque são eles que têm uma visão do produto que eles gerenciam, né, que têm uma visão do potencial que as ferramentas de inteligência artificial, entre outras ferramentas, têm para prover o produto deles. Né, e eu acredito que a gente quer o tempo todo fazer com que esse gestor esteja mais próximo, né, desse local onde a gente vai tentar gerar essas ideias, onde nós vamos tentar fazer com que elas sejam experimentadas de um ponto de vista conceitual, e a partir daí que a gente tem produtos mais ágeis e que, de uma forma, digamos, bastante ousada, elas permitam que a democracia, com essas ferramentas, seja exercida de uma forma um pouco mais plena pelo cidadão. Então, é um pouco da nossa estratégia de futuro aqui. Meu nome é João Alberto Lima, trabalho no Senado Federal desde 95 e irei apresentar 3 iniciativas de IA no Parlamento, no Senado Federal do Brasil. Inicialmente, vou demonstrar o aplicativo de questão de ordem, utilizando a tecnologia de banco de dados com IA, que chama RAG, Retrieval Augmented Generation. Na sequência, irei apresentar como a linguagem simples pode ser usada no processo legislativo. Então, implementamos um sistema chamado Senado Explica, foi lançado em dezembro do ano passado, em que cada proposição é apresentada ao cidadão em termos simples. E, por último, irei apresentar a mais nova aplicação, a mais nova inovação do processo legislativo com IA, que é a nova versão do LexComp, o quadro comparativo. Então, a primeira que irei demonstrar é a questão de ordem. O que é uma questão de ordem? Uma questão de ordem é quando um parlamentar, durante a sessão ou a reunião, levanta um questionamento sobre um dispositivo do regimento interno. E, nessa situação, o presidente tem que decidir a questão de ordem antes de prosseguir. A ferramenta permite oferecer à assessoria do presidente as informações de normas, seja regulamentares, seja da Constituição, e também a base de questão de ordem. Vamos ver esse exemplo. Por exemplo, é possível fazer uso da palavra em reunião preparatória para encaminhar a votação? Então, no primeiro passo do RAG, da estratégia de RAG, são recuperados os dispositivos mais similares à pergunta que foi formulada, bem como questões de ordem que versem sobre esse mesmo conteúdo. É possível tanto pedir uma exploração detalhada desse conteúdo, então agora ele vai explicar, tentar responder esse tópico. O resultado está aqui, não é possível fazer uso da palavra, e a resposta está fundamentada em outras questões de ordem, como também é possível pedir uma análise com listas de hipóteses, 2 hipóteses a favor, 2 hipóteses contra e uma conclusão. Então, nesse caso, a mesma pergunta está gerando um novo conteúdo e vamos avaliar esse novo conteúdo que está sendo gerado. Então, essa aplicação está em uso pela assessoria da Secretaria-Geral da Mesa. Então, por exemplo, aqui trouxe hipótese a favor, dizendo qual é o fundamento dessa hipótese, o precedente, e hipóteses contra, com seus fundamentos também. E uma conclusão feita pela IA. Então, essa ferramenta tem auxiliado
a Secretaria-Geral da Mesa a resolver temas polêmicos da sessão de questão de ordem. Agora, vamos apresentar o que é o Senado Explica. Ele foi lançado no dia 17 de dezembro de 2024 e apresenta para o usuário, em linguagem simples, a informação do que é a norma. Vamos ver, por exemplo, o projeto de lei complementar 207 de 2024 consta na sua ementa, que é a informação que veio no próprio projeto, que altera o parágrafo 5º do artigo 43 de uma lei que dispõe sobre a proteção do consumidor. Notem que essa ementa não diz muito o que é o projeto em si. Então, fizemos essa geração desse conteúdo por inteligência artificial com revisão humana, a partir do texto inicial da matéria. Então, nesse caso, o projeto propõe garantir que, quando um consumidor pagar uma dívida com desconto, essa situação não possa ser usada para dificultar o acesso dele a novos créditos. Essa explicação é muito mais simples e clara do que a explicação original que o projeto possuía. Além de dizer o que é, nós falamos também quais são as possíveis consequências desse projeto para os consumidores, para as instituições financeiras e para o sistema de proteção de crédito. Então, para todos os atores envolvidos, damos explicação com linguagem simples desse projeto de lei. É possível também consultar na versão de mobile, de internet, pelo celular. Nesse caso aqui, vamos ver esse exemplo como é interessante. Altera a redação do artigo 228 da Constituição Federal e fala que trata da idade de inimputabilidade penal. Nem todo mundo sabe o que é inimputabilidade penal. Já na explicação fica bem claro que seja. A proposta visa alterar a Constituição para reduzir de 18 para 16 anos a idade mínima para alguém ser responsabilizado criminalmente. Isto significa que adolescentes a partir de 16 anos serão julgados como adultos se cometerem crimes. Agora, vou falar de uma terceira aplicação, que é a mais nova, que é a aplicação dos quadros comparativos. No processo legislativo, é muito comum termos o texto original de um projeto de lei e o texto de um substitutivo, que é apresentado por um relator como emenda do seu parte do seu parecer. E é importantíssimo saber o que é que o relator alterou em relação ao texto original. Então, essa ferramenta nova, que é uma nova versão do LexComp, ela vai auxiliar nesse processo de comparar os textos articulados. Então, na primeira etapa, o usuário alimenta a epígrafe, a descrição e o texto articulado da primeira versão e faz o mesmo para a versão nova do substitutivo a ser comparado. Ao clicar em executar comparação, nesse momento está em curso a estruturação pelo parser de cada texto, cada artigo, parágrafo, inciso é delimitado. A comparação depois por igualdade sintática, similaridade sintática e, por último, o que não foi correlacionado, usamos a inteligência artificial por meio de embeddings para fazer a correlação desse conteúdo. Então, vejam só aqui que temos no lado esquerdo o texto original, aqui a comparação com cores da diferença em relação ao novo texto. Então, todos os detalhes de mudança estão destacados nessa coluna. E é de se destacar, por exemplo, que aqui foi utilizado a inteligência artificial. O original falava: promover a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários, preservada a titularidade dos entes federativos. E aqui o texto é diferente, em caso de delegação dos entes federativos. Então, isso está muito bem demonstrado nessa diferença. Se, por acaso, o usuário identificou alguma correlação automática errada, ele pode desfazer a correlação. Por fim, depois de fazer as correlações manuais, revisar o conteúdo de correlação feito pela IA, dispositivos que não foram aproveitados, novos dispositivos que apareceram,
Então, por exemplo, imagina que eu vou fazer uma correlação manual. Eu posso vir aqui, selecionar os termos, os dispositivos correlacionados e confirmar a correlação manual. Então, acabei de fazer uma correlação manual. E, por fim, podemos exportar essa correlação usando cores. Vamos usar aqui em 3 colunas. Ao exportar para DocX, é possível exportar também para o formato de planilha ou o formato CSV. Nós vamos ver o quadro completo, né, com todas as comparações, com cores. Existe também no Senado uma versão mais tradicional, que usa apenas 2 colunas e a cor amarela. Então, é possível selecionar um outro formato e gerar o quadro comparativo dessa forma mais tradicional, que usa apenas 2 colunas e a cor amarela. Então, dessa forma, conseguimos fazer com que a preparação desse quadro seja otimizada. Veja só, existiam cerca de quase 500 elementos em cada texto e 400 foram correlacionados automaticamente. Aliás, apenas um manual, 399 automaticamente. E aqui é possível ver que ocorreram 210 correlações por textos idênticos, 153 por proximidade sintática, 36 por proximidade semântica, e apenas uma manual, que foi aquela que nós fizemos. Então, dessa forma, conseguimos tornar o processo legislativo mais célere, porque esse quadro comparativo, que é uma peça fundamental do processo legislativo, é feita de forma rápida, com revisão humana, é sempre necessária a revisão humana, e oferecemos ao processo legislativo um artefato muito valioso para análise da evolução do texto ao longo do processo legislativo. Tá. Dessa forma, demonstramos o aplicativo de questão de ordem, que usa a tecnologia do RAG para recuperar tanto normas jurídicas como a base das questões de ordem, os precedentes, né, para auxiliar a mesa na condução dos trabalhos. Apresentamos, o Senado explica que a aplicação da linguagem simples na explicação dos projetos de lei para o cidadão, considerando o cidadão de ensino médio, e, por fim, a nova versão da ferramenta LexComp, que permite elaborar quadros comparativos que demonstram a evolução do texto legislativo ao longo do processo por cada comissão que gera um substitutivo. Agora, irei apresentar a ferramenta de classificação de normas jurídicas e projetos de lei utilizando a IA preditiva, que está em produção desde março de 2025. É importante falar que, na ciência da informação, existem 2 ferramentas principais para lidar com a informação em quantidade: a classificação e a indexação. Eu acho que, no futuro, a indexação vai perder importância por conta dos embeds, já que a semântica vai estar embutida nos vetores. Já a classificação deve ganhar importância. Aqui, nesse exemplo, nós temos uma lei recente, a Lei 15.125, que altera a Lei Maria da Penha, que é uma lei que trata de violência doméstica, para sujeitar o agressor à monitoração eletrônica durante a aplicação de medida protetiva de urgência em caso de violência doméstica e familiar. Esse projeto de lei, que virou lei, ele é classificado e indexado pelo Sistema de Informação de Gestão de Normas. Aqui nós vemos a indexação, que atualmente é feita de maneira manual, com termos de escritores. Eu creio que no futuro esse campo de indexação vai parar de ser alimentado. E a classificação temática, que categoriza essa lei por diversos aspectos. Nesse caso aqui, a lei trata de mulheres, de segurança pública e de processo penal. São as categorias, são 3 categorias de um sistema de classificação que tem quase 180 classes. E é possível verificarmos aqui
que essa classificação foi feita pelo sistema da IA. Então, ele atribuiu 3 classes de maneira automática e tem o passo de verificação humana, e o verificador humano conferiu e não achou necessário fazer nenhum acréscimo ou correção. Isso mostra como, nesse caso, tivemos um bom resultado com essa rotina. Falando um pouco sobre esse serviço de classificação, foram criados 2 serviços, e, ao invocarmos esses serviços, o SIGEM é um dos sistemas que invoca, tem outros sistemas, o sistema de gestão de normas. Você passa o texto do projeto de lei ou da lei e alguns parâmetros. Um parâmetro se refere à confiança mínima. Então, se a IA preditiva não tiver esse valor mínimo de confiança, ele não oferece a sugestão. E também passamos o parâmetro de quantas classificações máximas nós queremos. No nosso caso, são 4 classificações máximas. Nesse caso, retornou 3 classificações. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo analista Tiago Arruda, do Senado, utilizou a linguagem Python com a API do FastText, e o desafio principal foi a questão dos dados desbalanceados, né? Usamos dados só de 2001 a 2024, então tem classes que têm muitos documentos e tem classes com poucos documentos. Isso influencia a performance do classificador. E também o desafio é que nós não queremos só uma classe, mas é uma classificação multilabel. Isso traz uma complexidade considerável ao sistema. Então, nesse exemplo que nós estamos vendo, foram atribuídas 3 classes e que é verificada pelo ser humano. Então, isso não é trivial na IA preditiva, e considero que a implementação do sistema foi muito bem feita, e para melhorar mais ainda, vai ser necessário, quem sabe no ano que vem, um novo retreinamento desse modelo preditivo. Hoje, ele consegue atribuir classes em mais de 70% dos documentos, enquanto 30% dos documentos, cerca de 30%, não atribui nenhuma classe, porque o classificador não tem a confiança necessária. Mas de tudo que ele atribui, a precisão é maior que 93%. Então, são poucos os casos em que o usuário tem que complementar com uma nova classe, e é mais ainda raro os casos em que o usuário tem que corrigir uma classe previamente atribuída. Então, eu considero que a ferramenta de classificação que permite que o usuário final particione os dados. Então, por exemplo, se eu quiser saber todas as leis que versam sobre mulheres, essa classe vai me trazer um resultado, mas eu posso estar interessado em segurança pública. Essa lei também virá na classe de segurança pública. Então, eu considero que a tarefa de classificação será cada vez mais importante para o futuro, ainda mais porque a IA diminui o custo de atribuir classes. Ela tanto ajuda a criar sistemas de classificação, então eu vejo que para o futuro teremos uma diminuição nesse trabalho de indexação baseada em tesauros, seja monolíngue ou multilíngue, e teremos um aumento das classificações, não só temática, mas a IA permite também que se crie e se atribua classes considerando outros aspectos, além do aspecto do assunto principal de uma norma jurídica ou de uma proposição. Agora, irei falar de uma prova de conceito que se refere ao trabalho de encaminhar um projeto de lei para as comissões permanentes do Senado de acordo com seu assunto. Tem a ver também com a questão temática. No Senado Federal, o regimento interno define a competência de cada comissão permanente. Então, irei demonstrar essa ferramenta de prova de conceito que usou o GPT, que é a IA generativa, e vamos ver não só essa ferramenta funcionando, como eu passarei as instruções de como criar uma ferramenta similar a essa, pois é necessário que no seu parlamento
as regras sejam adaptadas para as comissões existentes e as competências de cada comissão. Então, por isso, mostrarei também que não é complexo criar um sistema como esse. Primeiro, irei demonstrar. Então, aqui, nesse endereço do GPT, eu vou fazer a pesquisa digitando o nome, no caso aqui, despacho RISF, ele faz o filtro, eu vou selecionar esse, e vou iniciar um diálogo para demonstrar a ferramenta. Para demonstrar essa ferramenta, clica aqui no Iniciar Chat, eu escolhi um projeto de lei, que é esse daqui, que trata do Programa Nacional de Metano Zero para integrar a gestão de resíduos com produção de energia limpa, reduzindo as emissões de metano. Então, isso aqui é a explicação que eu já havia feito anteriormente sobre a explicação em linguagem simples da matéria. Aqui foi a classificação desse projeto de lei feito pela IA, Energia, Resíduos Sólidos e Desenvolvimento Sustentável. E agora vamos submeter esse texto, que é o texto aqui do avulso inicial, que é a versão inicial dessa matéria, ao classificador, para ver como ele se comporta. Então, vou fazer o upload aqui desse PDF da matéria e vou digitar analise o projeto em anexo. Então, como iremos ver, a ferramenta executa 3 passos. O primeiro passo é apresentar um resumo da proposição. Ele fez um resumo. Na sequência, ele vai indicar para quais comissões essa proposição deve ser encaminhada, quais comissões permanentes, né? Mas ele não só sugere um encaminhamento às comissões, uma tramitação, mas também para cada uma das comissões ele justifica por que escolheu essa distribuição, informa qual o dispositivo do regimento interno que fundamenta esse encaminhamento e qual o trecho, a parte textual da norma jurídica, aqui no caso até 2 trechos, né, que fundamenta esse encaminhamento. Então, vemos aqui que é uma ferramenta muito útil, porque são muitas comissões e cada comissão tem muitas competências. E essa ferramenta ajuda a entender melhor como esse projeto é encaminhado. Agora, vamos ver como que essa ferramenta foi feita. Eu compartilhei nesta lista de exercício, nesse endereço que está aqui, um passo a passo para criar essa ferramenta. Então, primeiro, clicamos nesse endereço aqui dos GPTs. No canto superior, eu vou criar a ferramenta e aqui na lista de exercício já informa os campos que você usa para criar uma ferramenta similar a essa. Então, vou colocar o nome, informo também uma descrição da ferramenta, aqui a descrição da ferramenta, ele é um especialista em encaminhar essas matérias. Na sequência, eu vou copiar essas instruções, que tem as informações gerais e como ele deve proceder, e notem um detalhe, as instruções faz referência a um arquivo que tem instruções mais detalhadas. Por que isso? Porque no caso do GPT, do ChatGPT, aqui não cabe todo o conteúdo, esse campo é limitado. Então, é necessário fazermos upload das instruções nesse campo aqui do conhecimento. Então, eu fiz aqui, preparei um arquivo chamado Instruções RISF, RSF, eu vou referenciar esse arquivo, e ainda aqui no Criar, tem a aba Criar e Configurar. Na aba Criar, eu colocarei esse prompt para criar uma imagem para o meu GPT. Então, vamos lá. Crie uma imagem de um papel com lápis, e ele vai desenhar uma imagem para vir para essa localização aqui. Nesse ambiente de desenvolvimento, esse quadrante da esquerda é o quadrante de configuração, ele criou essa imagem, nota aqui, e o quadrante da direita é o quadrante de testes. Veja só, a ferramenta não está criada ainda. Aqui eu posso testar, eu vou repetir o teste com o mesmo
documento que eu usei, apenas escrevi aqui analise, e na sequência vamos ver se ele está funcionando conforme. Na sequência vai trazer as comissões e a tabela do passo a passo da justificação. Se eu verifiquei que está tudo ok, estou satisfeito, eu clico no botão criar. Nesse momento, a ferramenta nos pergunta: esse GPT é apenas para você? Ou é para qualquer pessoa que tiver link? Ou vai ser público na loja de GPTs? Nesse caso aqui, como é um caso de teste, eu vou colocar apenas para mim. Salvar. Então, essa ferramenta foi criada como uma prospecção, como uma prova de conceito, e eu demonstrei aqui. Vamos agora analisar as instruções. Aqui nas instruções que nós fizemos o upload, temos o passo a passo de como a ferramenta deve se comportar. Então, vamos entender. Como nós vimos, a sua tarefa, no caso do GPT, é executada em 3 passos. E nós especificamos aqui cada um dos passos. Faça um resumo, gere um encaminhamento na forma. É muito importante ter exemplos. Aqui, no caso, eu dei um exemplo concreto, e essa fórmula desse exemplo, ele vai seguir no passo a passo. E, para definir aquela tabela, apenas especificamos o que tem que ter em cada coluna. Nome e sigla da comissão, a justificação, por que deve ir, o dispositivo da fundamentação e o trecho do dispositivo. Vejam novamente que eu estou usando exemplos. A IA generativa é muito boa em seguir exemplos. E como corpo de conhecimento complementar, eu tenho que informar as informações específicas do regimento. Então, eu informei aqui para a máquina. Para saber as siglas, use o artigo 52. Aqui mostram as 16 comissões permanentes que tem no Senado Federal do Brasil. E para saber a competência de cada comissão, eu indico para o GPT que ele vai consultar esses dispositivos. Então, começa aqui, artigo 99, e na sequência, todos os artigos de cada uma das comissões. Então, notem que é um texto detalhado, onde se especifica para cada comissão. Por exemplo, aqui temos a comissão no artigo 102D, que é a Comissão de Transparência e Governança e Fiscalização. E a competência dela está listada logo a seguir, como temos esse exemplo aqui na de Direitos Humanos. Direitos da mulher, proteção à família. Então, dessa forma, repassamos para a IA, naquele campo. Você pode clicar no topo e editar o seu GPT novamente. Então, passamos essas instruções como argumento nesse arquivo TXT da base de conhecimento. Dessa forma, eu demonstrei como se cria um GPT especializado para, de acordo com o regimento, onde tem a lista de comissões e competências, encaminhar um projeto de lei para as competências com atinência temática respectiva. My name is Everton Silva. I work at the Federal Senate of Brazil, and I'm going to present here 2 of our AI solutions to improve the legislative process in the Federal Senate. The 2 solutions are Yasmin and STI. I'll start presenting Yasmin. Yasmin is the acronym for Artificial Intelligence for generating informative notes of budget credit bills. It's a partnership. This project is the result of a partnership between Prodazem, which is our Information Technology Secretariat, from which I am a member, and CONOF, which is our Budget Inspection and Control Consulting area, formed by many budget consultants. These are the colleagues that helped developing Yasmin inside Prodazem and CONOF. And Yasmin, I'm going to present some contextual information here. Yasmin, the environment where it operates is the one of budget credit bills.
Every year, the executive power elaborates and submits several credit budget bills for the legislative process to analyze, discuss, and vote their relevance. In this case, the budget consultants have to elaborate what we call as informative notes. These documents summarizes the bill for the senators to quickly analyze and vote them. The informative note also provides a detailed analysis of the bill. These bills may carry many additional documents, such as attachments with text and dense tables with values. The bills also have the presidential message, the main content itself, formed by the rules, and the motives exposition for creating that bill. The consultant, when creating the informative note, may take 3 or more hours to finish it because the bill usually has, as I said, many information to be read, analyzed, and compiled. And this is an example of a bill, of a budget credit bill in this case. We have a presidential message here. It's very short. We have the main content of the project and the exposition of the motives for the creation of the bill. And the final result of the process of analyzing this bill by the consultant is creating another document, which is the informative note, comprising a summary of the bill and other information that is relevant for the senator to have at hand. Some technical details of these software solutions are that it was developed using Python language in a combination of Streamlit library for quick prototyping, and also using Kubernetes for quickly putting it into our infrastructure. The solution access public APIs for obtaining the bills and its metadata also. We also use the OpenAI API for accessing the latest AI models. In Yasmin's case, we use GPT-4o, and the AI tasks involved in the solution are text summarization and the semantic investigation of data of text to capture some missing information. The operation is as the follow. First, we obtain the documents of the bill and its metadata. We extract the text of the bill and its attachments. We then use generative AI. We use GPT-4o in this case to write a summary of the bill, also considering some additional parameters indicated by the user. I'm going to show you later which are these parameters. 4, we use symbolic programming to verify if the credit values present in the tables match between the source and destination. And finally, we use generative AI again to understand the motives exposition and verify if there's some missing information, missing value that could not result in a difference of 0 in the final process of the symbolic program. I'm going to show you here some interaction with the application. This is the interface. First, the consultant has to inform the number of the bill. In this case, it's 10, and the year of the bill. In this case, 2024. We then obtain the information of this bill automatically. We then start with the generative part, the generative AI part, in which we might submit some information. For example, the number of paragraphs the summary will have. In this case, we chose three paragraphs, and some additional instruction for the model. For example, elaborate concise paragraphs.
And the summary generated by the GPT-4o model was this. As you can see, there are 3 paragraphs here. The next part is obtaining the values of the attachments. These values are important for the senators because they will know from which part of the original BIOS project the movement is going to happen. For example, in this case, the origin of the resource is not shown here, but it was 182,000 reais that are going to be added to this ministry with this bill. And there are some information here that may be altered by the consultant. And we see that in this case, the final difference was 0. So every value is matching between the tables. But if the final difference is not 0, we would use AI again to check in the motives exposition if there's some missing value there, and the semantic understanding of the AI would help us capturing these values. We might, in this case, generate a docx file and then download it. And this was the file that was generated according to a template. So we have the number of the bill that was submitted, some metadata information. We have the summary created by the AI. As you can see, there are 3 paragraphs here. That table that I just showed you. And then some information that is important to have in this document. And just come back to the presentation. Just some closing remarks then. Yasmin is under our production environment, so the consultants are using it already. As I said before, the consultant usually took 3 or more hours to finish the informative note. But with Yasmin, it takes, he or she takes less than 3 minutes to generate a preliminary version of this note. This software application is being used since this year, 2025. And there are many improvements that can be made, and we are working on them, such as adding credit budget execution in the attachments of the informative note. In this case, there is not AI involved, but we also might incorporate an AI assistant using techniques like retrieval augmented generation to help the consultant while he or she is using the software application. The second software application that uses AI that I said in the beginning I would show is STI, which is an acronym for Intelligence Transcription System of the Federal Senate of Brazil. This is a partnership between Prodazem and SEREP, which is our Parliamentary Registration and Drafting Secretariat area. This is the team that helped developing this application. So just some context here. In Federal Senate of Brazil, we have many plenary sessions happening, plenary sessions of the Federal Senate and plenary sessions of the National Congress that comprise senators and deputies. And we have also committee meetings of some specialized areas such as human rights, economy, and so on, happening every day. And the analysts of the Hansard process have to be some cases in the plenary and some cases in the desk, in the desktop, in the room, to capture the information that is being discussed in the sessions, in the meetings, and transcribe that information into text. This is what we call a Hansard process.
The final product of this process is the notes saying what was said in the meeting, in the plenary sessions, and this information is published in the portal, in the Senate portal, specifically to this legislative activity. Just some general information about STI. It's a software solution that uses AI for transcribing audios, in Portuguese. Nowadays, it's fully integrated into the editor's daily working process via Scriba, which is our Hansard application. STI also employs different AI models for transcriptions. We employ Whisper, we employ Gemini, and there are many options nowadays that we are testing. Some important information here is that we post-process the transcription using the editor's feedback. So the editors are usually in contact with us for making improvements in the tool. There is also a diarization process, which segments the audios by the speaker, and then we try to identify who was speaking at that part of the audio. In this case, it's going to be one of our 81 senators in activity. STI is also able to improve speaker identification over time, as I'm going to show in the following screens. Some technical details. STI was developed in Python using FastAPI and also Kubernetes. The transcription models we are using today are Whisper Large v2 by accessing OpenAI API, and Whisper Medium locally, in case we need a fallback, in case there is an error. We also had tests with Gemini 2.0 Flash, for example. The diarization tool is PyAnote, and the speaker classification model that was trained by us with samples of audios from 81 senators using sklearn, TensorFlow, and Keras frameworks. So the workflow of the process works like this. The meeting or the plenary session is happening. The sessions of the meeting audios are broken into smaller audios of 4 minutes. And these audios are captured by one of our STI robots. The robots are actually Docker containers. We call them as robots because they operate simultaneously in transcribing these audios. So they capture an audio that is put in a remote directory, transcribe the audio, and then put the result in a JSON file in another directory that is Scriba, that is our Hansard application, reads and puts in the screen for the editor to see the result of the AI. So this is an example of a JSON that was generated for an audio. In this case, we had a diarization, and the speaker classification. So in this case, it was Soraya Tronic Senator who spoke at this point, and she said actually this. STI is under continuous improvement. As I said in the beginning, we take users' feedback. We are testing many new AI transcription models, and it's possible to retrain the model, or the speaker identification model, automatically based on some accuracy parameters. So, for example, if the accuracy is too low, STI knows that it has to retrain the model to provide better accuracy for the speaker classification procedure. As I said, this is the portal comprising the text of what was said in a plenary session.
and the files that generated this text were these files here that are in a remote directory. These files were shown for the final users, the editors, with the text. So, for example, this is the beginning of the plenary session. He or she was able to make some modifications in the AI transcription, and they accepted after their alterations. And everything was compiled in this portal. So in this plenary session, we had the aid of AI, of STI, to have all these texts here. Something else I want to show you is our STI panel, ClickSense panel, that is a data visualization for the editor to know if the model is operating well in the speaker identification procedure. So we have many information here. We have the mean accuracy of the model. As you can see, it's fairly low, but we are experimenting with it. We have here in this left side area the name of the senators and the accuracy which the model found him or her in the audios. So, for example, the case of Damaris Alves, we had very low accuracies, but in the case of Flávio Arns, for example, in March 2025, we have 100% accuracy. Just come back to the presentation. Just coming back to the presentation. To finalize the presentation, I want to add that STI has been used effectively in plenary sessions and committee meetings. In the case of plenary sessions, 78% of the audios were transcribed with STI by the aid of an AI model. In the case of committee meetings, this value was above 88%. The average accuracy of the text, the quality of the text, if we compare the AI result with the reference, with the final text that was published in the portal, we see there was a similarity of 88%. So this is a very high number that shows that we are helping the process of Hansard. The speaker identification accuracy, as I said, is under improvements. The accuracy results are still fairly low, but we are constantly retraining the model. And some feedback from the analysts, from the editors, that I found very interesting is that the average time to publish a first version of the text in the portal reduced from 35 minutes to 26 minutes with the aid of STI. Sou coordenador de informática legislativa e parlamentar no Senado Federal do Brasil e tenho coordenado a implantação de soluções de inteligência artificial aplicadas ao processo legislativo. Importante destacar que aqui no Senado Federal do Brasil, as iniciativas de inteligência artificial, elas iniciam em 2017, quando os servidores começaram a estudar o tema por meio de um grupo de pesquisa, em que foram debatidos profundamente a tecnologia e como ela poderia gerar valor e ser aplicada no processo legislativo. Então, à época, foi publicado um livro, junto com o nosso Instituto Legislativo Brasileiro, com a indicação de algumas recomendações de projetos que poderiam ser desenvolvidos e implantados aqui no Brasil. À época, a tecnologia não estava tão
disseminada para que a gente pudesse implantar. Então, agora, já em 2023, 2024, a gente, de fato, começou a implantar soluções de inteligência artificial no processo legislativo. Então, a primeira solução que eu quero destacar é a solução que faz a transcrição automatizada das falas dos parlamentares nos encontros oficiais. Tanto em sessão plenária quanto em reuniões de comissão, nossa solução de inteligência artificial transcreve automaticamente a fala dos parlamentares. Hoje, nós estamos com um índice de 90% das falas dos eventos legislativos estão sendo transcritas automaticamente, com uma acurácia muito boa, gerando, então, produtividade para os redatores parlamentares. Além disso, nós desenvolvemos também uma solução que permite fazer a classificação das emendas ao orçamento. Então, o processo de classificação das emendas ao orçamento no Brasil, ela é um tanto quanto complexa, demanda tempo, ela é passível de erro pela pessoa que está submetendo a emenda, e a inteligência artificial agora sugere classificações a partir de algumas informações que são inseridas no sistema relacionadas àquela emenda ao orçamento. Então, a solução também que traz um pouco mais de qualidade para a informação legislativa, agilidade e produtividade para os servidores. Ainda no contexto do orçamento público, nós hoje oferecemos à nossa consultoria de orçamento uma solução que permite elaborar um estudo, uma nota informativa a respeito de um projeto de lei de crédito, um projeto de lei que deseja agregar recursos para o executivo executar uma política pública. Então, numa eventual necessidade de recurso público para executar uma política, o executivo submete, então, um projeto de lei de crédito para o Congresso Nacional. Esse projeto é apreciado, é avaliado pelos parlamentares. Mas, para essa apreciação, a consultoria do orçamento precisa, então, elaborar um estudo que resume e explica ao parlamentar do que se trata aquele pedido de crédito. E hoje, essa nota informativa, ela é elaborada por meio de inteligência artificial, ela é suportada por meio de inteligência artificial. Nós temos um ganho aí de tempo para a produção desse documento, que saiu de 4 a 6 horas para a elaboração de uma nota informativa, para que a minuta saia em menos de 1 minuto com suporte de inteligência artificial. E aí o consultor de orçamento fica, então, com o papel de revisar esse documento, para que aí sim ele, após a revisão humana, publique e disponibilize esse documento aos parlamentares. Além disso, nós desenvolvemos aqui também um componente com suporte de inteligência artificial, que a gente consegue, a partir de agora, colocar a inteligência artificial em qualquer sistema de suporte ao processo legislativo, em que o servidor pode, de maneira contextual, conversar com a inteligência artificial para tirar dúvidas sobre o que fazer para dar andamento a uma determinada atividade. A gente chama, então, esse componente de copiloto, é o copiloto que está ali ao lado, então, do servidor, orientando na condução do processo, na condução do uso e da operação dos sistemas. Nós já temos sucesso com a implantação desses componentes no sistema de elaboração do diário, onde os servidores podem pedir à inteligência artificial para que faça um resumo dos discursos parlamentares. Então, o diário é publicado com os discursos parlamentares e vai com uma informação adicional, que é um resumo desse discurso. Então, por meio de um componente integrado ao sistema de elaboração do diário, o servidor pode, então, ter esse apoio para a elaboração do resumo daquele discurso de maneira muito mais ágil, de maneira muito mais eficaz, e poder, sim, dar andamento à produção do diário. Nós desenvolvemos também uma solução que permite fazer a classificação de proposição e normas, e é integrada essa solução no nosso sistema de gestão de normas. Então, o servidor que hoje precisa fazer a leitura da norma, fazer a leitura da proposição integral para decidir sobre uma classificação, a partir de agora ele tem a função de revisor. A IA sugere, então, a classificação e a inteligência e o servidor, a partir da classificação sugerida pela inteligência artificial, o servidor confirma ou não confirma aquela indicação de classificação. Ainda no contexto de proposições e normas, nós desenvolvemos também um sistema com suporte de inteligência artificial
que permite fazer a comparação de textos articulados. A comparação não só sintática, mas a comparação semântica, em que o sistema, por meio da inteligência artificial generativa, consegue fazer a correlação semântica de textos, ainda que tenham uma estrutura, ainda que utilizem estruturas diferentes. Por meio da semântica, a inteligência artificial consegue associar, correlacionar textos e indicar essa correlação ao servidor que está imbuído da missão de fazer a comparação dos textos e gerar aí, muitas vezes, um texto final consolidado com todas as alterações que foram realizadas ao longo do processo legislativo. Por fim, nós implantamos também uma solução que permite com que servidores submetam questões de ordem relacionadas ao processo legislativo e a inteligência artificial recupera nos dispositivos do regimento interno do Senado e na Constituição aqueles dispositivos relacionados à pergunta que foi submetida. Então, quando um parlamentar submete uma questão de ordem no plenário, nas comissões, a assessoria técnica do Senado possui hoje o recurso para responder de maneira muito mais efetiva e muito mais ágil essas questões, porque o sistema não só recupera os dispositivos relacionados à temática que foi perguntada, como também elabora uma minuta de resposta para que esse servidor possa, a partir da revisão, submeter ao parlamentar, ao presidente, para que o presidente possa, então, responder em plenário, responder em comissão aquela questão de ordem que foi submetida. Bom, para fazer tudo isso acontecer, para implantar diversas soluções de inteligência artificial, nós contamos ainda com um suporte interno, suporte de ferramentas que permitem a gente fazer a entrega dessas soluções. Então, nós temos aqui, nós implantamos, então, ferramentas, né, que permitem fazer classificação e tratamento de dados, nós implantamos ferramentas que permitem fazer a integração via API, para que, então, a gente tenha uma fundação sólida, onde nós podemos construir os serviços em cima dessa fundação. Então, a inteligência artificial ela não funciona por si só, mas ela funciona hoje em cima de uma série de componentes, uma série de ferramentas que nós estamos implantando para não só viabilizar a solução de inteligência artificial, mas para dar escalabilidade, permitir que a gente consiga fazer o uso efetivo dessas ferramentas.